Abertos os trabalhos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Carazinho, do dia 31 de maio de 2021. Coloco em discussão a ata número 22/2021, referente à reunião ordinária de 24 de maio de 2021. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a ata. Vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para realizar a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente sessão ordinária, 31 de maio de 2021. Ofício número 118/2021, Gabinete do Prefeito de Carazinho, encaminha projeto de lei 038/2021, o qual dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 7.568 de 2021. Ofício número 119/2021, Gabinete do Prefeito de Carazinho, encaminha resposta de requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ofício sem número, Gabinete do Prefeito de Carazinho, relatório de avaliação das metas fiscais, primeiro quadrimestre 2021. Ofício número 121/2021, Gabinete do Prefeito de Carazinho, solicita prorrogação de prazo na resposta do AP 130/2021, pedido de informação do vereador Valdir de Lima. Ofício número 122/2021, Gabinete do Prefeito de Carazinho, responde ao AP 139/2021 da Comissão de Justiça e Finanças. Ofício número 7/2021, Cercesa, solicita que sejam viabilizados recursos financeiros através de emenda parlamentar. Substitutivo, protocolo 31.679, vereadora Janete Rosa de Oliveira, substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 28/2021. Convido o senhor secretário para realizar a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Indicações. 31.680, Adriel Machado. Indicação: solicita a colocação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Ibaré, próximo ao número 456, no bairro Floresta. 31.682, Alessio Sela, solicitação de limpeza da rua Clemente Barnaschi. 31.683, Alessio Sela, solicita a colocação de container de lixo urbano na rua Clemente Barnaschi. 31.690, Janete Rosa de Oliveira, solicita com urgência a canalização da Sanga que passa na rua da Bica Navarro. 31.692, Janete Rosa de Oliveira, solicita com máxima urgência que seja consertada a posta uma tampa na Boca de Lobo, na rua Pernambuco, esquina com a rua Hermínia Tombini. 31.698, Fábio Zanetti, solicita ao Executivo que seja realizada a operação tapa-buraco na esquina da rua Alexandre da Mota com o Silva Jardim. 31.702, Gilson Halbert, requer que seja estudada a viabilidade de construção de ecopontos nos bairros para descarte de lixo seco. 31.703, Gilson Halbert, requer construção de um ecoponto para coleta de lixo seco na sede da Secretaria de Obras. 31.704, Gilson Halbert, requer que seja incluso o projeto de revitalização das praças, a praça do bairro São Sebastião. Requerimentos. Denison Costa, subscrito por Adriel Machado, Janete Rosa Oliveira e Bruno Berter. Requerimento de pesar. Solicito que seja enviado ofício com os mais sinceros votos e profundo pesar aos familiares da senhora Julien Wessel Rodrigues de Moraes. 31.664, Márcio Open. Requerimento de pesar. Seja enviado ofício com os mais sinceros votos e profundo pesar aos familiares do senhor Moacir Mário Zatti, de 58 anos. 31.681, Valdoir Lima. Requerimento de aplauso. Requer que seja encaminhado ofício de honra ao mérito ao senhor João Siqueira de Moura. 31.675, Alessio Sela, subscrito por Fábio Zanetti. Requerimento de pesar. Seja enviado ofício com os mais sinceros votos e profundo pesar
aos familiares da senhora Márcia Beatriz Noato. 31.686, Janete Rosa de Oliveira. Requerimento de pesar. Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Roselaine Rodrigues. 31.687, Vanderlei Lopes. Requerimento de aplauso. Solicito seja enviado ofício à Farsul pela comemoração do 94 aniversário de sua fundação. 31.688, Janete Rosa de Oliveira. Requerimento de pesar. Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Assir Antônio Rodrigues Dias. 31.689, Alessio Sela. Requerimento de aplauso. Solicito que seja enviado ofício parabenizando o CREA-RS pelos 87 anos de serviço à comunidade. 31.691, Denison Costa. Requerimento de aplauso. Ofício à direção da Brinquelândia cumprimentando pelo aniversário de 18 anos de atuação da empresa em Carazinho e região. 31.693, Vanderlei Lopes, subscrito por Márcio Open, Fábio Zanetti. Requerimento de pesar. Solicito seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do amigo e amigos da senhora Jocely da Silva Freitas. Seria esses os requerimentos e as indicações, senhora presidente. Obrigada, vereador Daniel. Intervalo regimental. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo. Iniciaremos agora o grande expediente com as exposições dos senhores vereadores. Convido o vereador Bruno para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Podemos usar o mesmo microfone onde estamos, pessoal, para não precisar usar a tribuna em função das medidas preventivas ao Covid. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, Ana Maria, da imprensa. Bom, hoje tem dois assuntos. Lógico que o principal é o aumento dos casos e aumento das mortes em Carazinho em função da Covid, e que a gente não pode deixar de citar. Bom, mas sobre um assunto agora que vem essa semana, que até foi divulgado no mural da prefeitura, é sobre o resultado da sindicância sobre a ocupação na Secretaria de Obras, que o parecer do jurídico da prefeitura foi opinar sobre a abertura de processo disciplinar contra os envolvidos, e com exceção do prefeito, porque a sindicância não tem poder para investigar o chefe do executivo. Mas os demais níveis abaixo, o parecer foi pela abertura de processo disciplinar contra aqueles mesmos da abertura da sindicância. Aqui na Câmara de Vereadores. Bom, eu não estou comentando sobre a sindicância, sobre a CPI, mas sobre a sindicância da prefeitura. Então, veja que os que são citados aqui são os mesmos citados lá, e que se abriu processo disciplinar. Veja-se que não era mera perseguição ou qualquer coisa, né? Pois houve uma conclusão da sindicância e foi dada orientação que se abrisse processo disciplinar contra essas pessoas, contra esses agentes públicos. O outro caso é sobre o aumento de mortes em Carazinho. Bom, os casos beiram 941. Os casos beiram 941 casos ativos, e o número de mortes passa está uma média dos últimos 7 dias. Aqui com o gráfico que eu tenho, vou até mostrar, ele está arriscado, mas eu vou mostrar aqui porque eu estou gravando o vídeo. Esta linha aqui, né, ele tem um aumento de números ativos e número de mortes, que é o número de ativos, o número de mortes acompanha o número de ativos. Bom, a tendência de alta, tanto na manutenção dos casos ativos e das mortes, elas seguem a mesma linha. A tendência é que, se não tomarem medidas restritivas, urgente, nos próximos 15 dias, pode haver a morte de mais 75 carazinhenses, o que é um absurdo a considerar essa situação, né? É um absurdo total não ter medidas restritivas mais severas do Executivo
E eu não digo em função do comércio, eu digo em função de toda a Carazinho. Hoje que a gente vê que do jeito que está, só aumenta a lotação do hospital e virou obituário. O Facebook virou obituário. A gente só vê o número de casos de todos cada vez mais próximos, cada vez mais jovens, o que demonstra que a vacina funciona, né? Pelo menos isso, né? Lógico que a gente não tem vacina o suficiente em função que elas vêm distribuídas do Executivo para o Estado e do Estado para os municípios, mas que vem diminuindo a idade do número de mortos. E é importante, sim, o Executivo, nesse momento, tomar uma medida efetiva para a restrição da circulação de pessoas, o aumento da fiscalização, sim. Não pode, sabemos que, ao final, com certeza, que o aumento dos casos, sabe-se que é muito em função das pessoas, festas clandestinas, reuniões de famílias, tudo. Contudo, qualquer ambiente, hoje, na atual situação, é um ambiente perigoso, é um ambiente de contágio. Então, a gente tem que realmente tomar o Executivo, né, que tem essa capacidade de tomar medidas restritivas mais severas, que possa tomá-las em benefício da comunidade. E digo, estatisticamente, se fechar 14 dias, né, isso a gente está falando um lockdown, que não era o que ninguém quer fechar o comércio 14 dias, ninguém quer fechar tudo 14 dias. Mas, diante dos casos, pouparia ou poderá poupar vidas de pessoas em Carazinho, né? Que a tendência aqui, se continuar em alta, a tendência é chegar a 2,5 mortes, é a estatística, né? Não vai morrer 2,5 pessoas, lógico, né? Mas a estatística, em um mês, são 75 pessoas. Se houver restrições durante meio mês, 14 dias seria o ideal, poderiam poupar essas vidas, as pessoas não vão morrer. E a gente não fala, tipo, meu comércio, minha vida, minha escola, a educação dos meus filhos. A gente está falando das pessoas morrerem, né? A gente está falando de o hospital não dar conta de atender essas pessoas e ainda todo mundo ser entubado, a gente não ter conhecimento das pessoas que retornam do entubamento. Então, está superlotado. E nessa superlotação, a gente não consegue tratar direito as pessoas no hospital. Então, prejudica todo mundo que trabalha no hospital no tratamento da Covid ainda. E é isso, gente. A gente quer que todo mundo tenha a possibilidade de, se acontecer um infortúnio, ser tratado, ter a saúde pública funcionando. É isso. Denis, por favor. Obrigado, vereador. Eu só deixar uma observação aí, dizendo que concordo com quase todas as palavras do nobre colega, e nós estamos com um número do Covid maior que o de Passo Fundo, então isso é um problema muito grande. Mas lembrando que o Executivo até tentou tomar uma atitude e teve que voltar atrás, né? Então, e lembrando mais uma coisa, estava representando o prefeito hoje à tarde numa reunião da Ampla, e amanhã de manhã terá uma reunião do observatório que serão tomadas outras deliberações em virtude de toda essa situação. Então, amanhã de manhã a gente já vai ter uma resposta aí, como um bloco de municípios, né, que tem a ver com Passo Fundo. É tudo regionalmente que se é tomada as decisões. Então, amanhã de manhã vai ter uma reunião do observatório. Então, pode ser que nós tenhamos aí algumas atitudes aí com respaldo jurídico, né? Sim, eu até entendo essa questão. Né, por exemplo, foi notificado pela Procuradoria do Estado, né, para falar sobre o retorno das aulas. O MP opinou. Tudo bem, eu entendo que esses atos não têm força coercitiva. E até falando na questão jurídica, e não quero discutir também com o Ministério Público e Procuradoria-Geral do Estado, tudo, mas há uma decisão a nível federal, né, do STF, falando que os estados e municípios têm autonomia, mas não autonomia para liberar tudo, autonomia para adotar medidas mais restritivas. O que eu entendo, sim, porque a gente vê essa necessidade, todos veem a necessidade. Se houvesse o sistema de bandeiramento, nós estaríamos em lockdown hoje, né? Então, por essa autonomia, eu peço que realmente se pondere e que, se for o caso de discutir judicialmente com o Estado, que se discuta essas medidas, mas que tome a medida necessária no momento. É isso. Boa noite a todos. Cuidem de vocês,
das suas famílias. Esperamos que essa situação passe logo e que a gente não venha falar mais de morte aqui, porque também a gente não é mensageiro da catástrofe, a gente só quer que ela pare, que cesse e que todos estejam bem ao final disso. Convido o vereador Dini para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Bom, boa noite a todos. Gostaria de, mais uma vez, aí, agradecer aos colegas aí, o clima que a gente tem tido na Câmara. Eu acho que isso tem que ser evidenciado aqui, né? Então, a gente tem tido um clima muito amigável, entendendo que, quando é positivo para o município, a gente se junta, né? Independente de lado político, eu acho isso importante. E deixar a minha saudação aí, meu agradecimento a todos, o pessoal aí por essas atitudes que essa casa está tendo. Eu vou me redimir um pouco, que geralmente eu me esqueço de saudar a Ana Maria. Ana Maria, boa noite. Em teu nome, eu quero deixar aqui os nossos parabéns aí, que amanhã, 1º de junho, é o dia da imprensa. Então, parabéns em teu nome, Ana Maria. Assim eu melhoro um pouquinho a minha média contigo aí, que eu me esqueço de te citar. Então, hoje, eu vou te citar em nome aí do dia da imprensa. Mas o colega vereador já comentou bastante aí dessa situação complicada que a gente vive, né? E 947 casos ativos contra 936 em Passo Fundo. É uma conta básica, né, gente? Passo Fundo tem mais que 3 vezes o número de habitantes que o nosso município. Então, a nossa situação é bem grave. E aí, como a gente falou a semana passada, todo mundo evidenciou essa situação aí, a gente tem que levar a sério. Então, fica aqui uma passagem rápida por esse assunto, mais uma vez, batendo na mesma tecla, para a gente cuidar, e lembrando que agora o pessoal só migrou. Antes estavam na avenida e a Brigada Militar está deixando de atender casos graves, situações de segurança pública, para ir atender, né, esses casos nossos da sociedade. Então, isso a gente tem que repensar as nossas atitudes, né? Então, fica aí o meu breve relato. Deixar aí bem rapidamente aí os parabéns aí por a empresa Brinquelândia aí nos seus 18 anos, né? Quem não lembra de criança, eu me lembro do Bazargueno, quem é mais antigo como eu aqui, vai lembrar do Bazargueno, né? O quão importante é a gente ter essa parte lúdica bem trabalhada com nossos pais, enfim. Então, isso é muito interessante. Então, fica aqui o meu parabéns aí para a Brinquelândia nos seus 18 anos. Hoje vai ser bem rápido, e eu queria enfatizar mais uma vez aí essa situação. Na outra sessão eu pedi vistas a um projeto do colega Alessio Sela, em virtude de ter uma divergência de informação, mas logo na segunda-feira mesmo a gente já alinhou e estava correto. Então, foi só um desentendimento. O projeto do colega Alessio estava correto, e como eu prometi para ele, vai ter o meu voto. Eu acredito que a maioria dos colegas também vai votar. Por quê? Porque é bom para Carazinho, é uma demanda, é uma necessidade. Eu acho que essa casa tem que se alinhar com isso e deixar de lado as questões das disputas, né, que às vezes a gente se dá disputando uma situação que às vezes não está levando a lugar nenhum, e quem perde é o povo de Carazinho. Então, bem rapidamente hoje as palavras, e agradecer aí mais uma vez os colegas ao clima de camaradagem que a gente tem tido aí. Isso me satisfaz muito, e eu gostaria de agradecer, e uma boa noite a todos. Convido o vereador Márcio para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Vou declinar, presidente. Convidamos, então, o vereador Gilson para que faça seu pronunciamento. Boa noite a todos, presidente da casa, colegas vereadores, Ana Maria, da imprensa, que se encontra presente em todas as sessões. Essa semana será minha última semana aqui como vereador. O João, graças a Deus, volta nessa semana aí, depois de um susto de ter positivado para o Covid. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Não gostaria por essa maneira, né, de estar presente no lugar de alguém por motivo de doença. Mas, do mesmo modo, a gente se sente agradecido a todos os vereadores aí que nos acolheram bem. E logo estarei voltando ao meu cargo de diretor de esporte.
e convidando a todos vocês mais uma vez para tomar um café lá com nós, levar alguns projetos, algumas ideias para o nosso esporte de Carazinho, que a gente já está tratando muito do esporte. Sei que, de repente, esse ano não vai acontecer campeonatos, nada, porque a gente não se sabe lá na frente como é que vai ser essa pandemia, mas a gente está projetando os campeonatos, a gente vai colocar tudo no papel. Se acontecer, a gente já está com o processo todo ele pronto. Já estamos fazendo a licitação dos árbitros, tudo, para deixar tudo em dia, para no momento que puder começar, a gente já está tudo encaminhado. E a gente já está encaminhando também, já tive uma reunião com a diretora da UBRA, a gente está pensando em fazer um comodato do campo lá da UBRA, que é um campo belíssimo, e ela mostrou interesse e rever lá com a reitoria de Canoas, lá que pertence para Canoas, para ver a viabilidade desse comodato de excedência para o nosso departamento de esporte, o campo da UBRA, que é um campo muito bonito, tem uma estrutura enorme, um campo com medidas oficiais, e atenderia uma demanda do futebol de várzea, que a gente hoje tem uma dificuldade com alguns clubes que não têm um campo próprio, e colocaria à disposição de todos esses clubes, até para as categorias de base, poder fazer um treinamento, e assim para toda a comunidade. Então a gente está fazendo uma negociação, uma conversa em primeiro momento, para ver se consegue ser viável esse comodato para nós termos esse campo à disposição da comunidade. E também estamos entrando com um projeto para um campo no bairro Vila Nova, próximo ao condomínio Andaluz, que tem uma área do município lá de cerca de 85 por 90 metros quadrados, que dá perfeitamente para fazer um campo de futebol. A gente já está projetando isso, com espaço para campo de futebol, uma praça para as crianças e um reservado para vestiário e copa para o clube. Então estamos encaminhando esses projetos aí, dizer que a gente está bem a fim de fazer um trabalho sério como diretor de esporte, e esperamos que isso aconteça. Tomara que passe a pandemia para a gente voltar a praticar o esporte com os clubes, com as crianças, futebol de salão, que é muito vivenciado em nossa comunidade. Então isso é muito importante. E logo ali na frente eu tenho certeza que nós estaremos efetivando tudo isso. Seria isso de momento. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Espero numa próxima oportunidade estar aqui novamente, não por causa de licença médica, mas e peço a todos vocês que trabalhem unidos pelo município, sem pensar em oposição. Acho que a palavra oposição até tem que ser descartada da nossa Câmara de Vereadores. Acho que a palavra oposição é uma palavra muito feia. Temos que trabalhar em prol da comunidade, todos unidos, para que isso aconteça da melhor forma possível. Tá? Uma boa noite a todos e fique com Deus. Convido o vereador Vanderlei para que faça seu pronunciamento. Quero saudar a presidente Janete, a mesa diretora, demais servidores que estão presentes na casa, os outros que não, pela força da pandemia, estão em casa, a imprensa aqui também representada, e a todos os ouvintes que nos dão o prazer de nós levar, então, essa mensagem. Gostaria de parabenizar mais uma vez o Alexandre por estar presente, o Gilson, muita alegria, Gilson, tu nos deu aí no mandato passado, né? E que bacana, quero te parabenizar por essa busca aí do campo do Vila Nova, que fazia parte dos meus primeiros 9 meses, 13 dias que estive no governo, estive lá no esporte. Nós estivemos com o prefeito e com o Dini, lá em Passo Fundo, acertando com o Jean Carles de Souza, que era o reitor da época, aqui que foi meu professor, aqui o Hélio Bilal, aqui da UPF, e ele nos cedeu o lado direito ali, 2,3 hectares ali para nós fazer um campo de futebol. Porque nós temos uma grande dificuldade de desenvolver os campeonatos, né? Ali no campo do Atlético, o Gibão cuida daquilo mais que o carro dele, né? E que bom que ele é assim mesmo.
Então, tu começa muito jogo ali, pisoteia na grama, e chuva e coisa arada. É um campo quase que não dá para contar. O Glória, sim, né? Mas o campo do Atlético, ele é mais para as finais, os semifinais e finais. Mas eu quero te parabenizar pela tua visão, Gilson. Aquele ali nós perdemos já. Esse aqui da UPF, ao menos por enquanto, né? Houve um tropeço aí no andar das coisas, nós se atrasamos um pouco e acabamos perdendo o campo. Eu estive também procurando lá a UBRA, só eles estavam finalizando educação física, onde a minha amiga lá, Patrícia Carlesso, ela era diretora, então, né? Era diretora do curso de educação e estava findando, não iam ter mais em Carazinho. Daí eles tinham necessidade de aporte de recursos, eles estavam pensando em vender aquela área. Mas que bom, Gilson, corre de atrás, vai de atrás, que nós realmente precisamos. Pois não. Sim, o campo da UBRA, até para colocar, para reiterar, como contrapartida, ela quer só que mantenha limpo. Então, para nós, é uma grande satisfação isso aí. Porque não vai requerer investimento, nada, só manter limpo. E ter uma estrutura de vestiários, banheiros prontos lá. Então, é só ocupar. Talvez fazer um cercamento, mas a gente pode buscar recursos. Então, é um campo oficial, um gramado perfeito, que estava abandonado. E eu, passando por lá, visualizei aquilo e fui atrás. Fiz uma reunião com a Franquiela, até o Lucas Lopes, agradeço ele que ele se manifestou junto com ela para fazer essa reunião e vai se concretizar, com certeza vai se concretizar. Obrigado. É isso aí, então. Parabéns, Gilson. E continua nessa luta. O que eu puder lhe ajudar o esporte, estarei presente. Tá? Meus parabéns mesmo, e nós precisamos. Eu também gostaria de fazer uma... vou voltar de novo ao assunto da Corsã. Gente, eu gostaria que vocês observassem com carinho, mas com muito carinho mesmo, essa privatização da Corsã. Graças a Deus, prefeito Milton, engenheiro Joel, outro diretor lá que me foge o nome, no começo do nosso governo, no outro governo estava feia a coisa. Recebemos com uma dívida de 78 milhões. Lógico que foi feita a rede de Tapera que precisava também. E nós estávamos... A Eletrocar, desculpa, né? Nós estávamos numa situação, e o prefeito Milton, ele tem uma visão por dentro do canudo, né? Ele é um empresário que há que se respeitar, né? E existia a possibilidade de vender a empresa, diante da dificuldade que estava. Mas, graças a Deus, né, toda a equipe da Eletrocar, a direção, prefeito Milton, afinal, a todos os envolvidos no nosso governo, conseguimos recuperar. Ficou, parece-me, se não fosse a pandemia, nós queríamos zerar. Mas parece que ficou uns 16 milhões lá ainda de dívida. Mas, enfim, isso eu só puxei nesse assunto, porque dali um pouco ia ter lá na frente uma placa bem bonitona, bem iluminada, RGE. Ou qualquer outra dessas aí, que só vem para rasgar. O negócio é ganhar dinheiro. Seu Vanderlei, o senhor me pediu permitir depois Pois uma não, partezinha? pois não. A situação, bem rapidinho, né? Eu até nem tenho eu sou um cara bem reformista e penso que o Estado mínimo, eu sou por essa linha de raciocínio. Mas eu sei de uma situação da Corsã, ela tem... por força de lei e contrato conosco, a obrigatoriedade de um investimento muito grande na questão do saneamento, né? Que está essas obras que a gente vê, e é uma pequena parte do todo das obras que tem que ser feito. E a Corsã, nesse momento, ela não tem mais capacidade de endividamento. Então,
existem situações maiores do que a gente está vendo ali, e o governo do estado poderia buscar outras situações sim, tipo a terceirização, uma participação de uma empresa para poder fazer essa parte de saneamento. Então ela tem obrigatoriedade de fazer esse investimento aí, e ela não tem capacidade de endividamento para fazer esses investimentos. Então tem essa situação, tá? Que a gente tem que discutir mais para... Obrigado da parte das informações, mas eu quero dizer que eu também sou pelo Estado mínimo. Porém, as coisas que estão dando lucro, as coisas que estão funcionando, eu sou contra. Eu sou contra e serei até o final. Privatização. A água, hoje o Brasil tem 70% das águas potáveis do mundo. Então, quer dizer, isso até é uma questão de soberania nacional. Esse é meu entendimento, né? E países já de primeiro mundo, eles fizeram já o caminho. Nova York, eu não me lembro, mas, enfim, eu tenho lá em casa tudo. Muitos estados e cidades de primeiro mundo, eles fizeram isso. Eles fizeram a privatização dos serviços. E, infelizmente, estão retornando. Uruguaiana, Alegrete, que também terceirizaram, não é municipalizar o serviço, terceirizaram, também foram recomendados, inclusive, pelo Ministério Público a voltar atrás. Mas, enfim, eu peço que cada um pense nessa possibilidade, de repente, aqueles que entender que sim, apoiem essa ideia. Nós tivemos esses dias agora, junto com o Gilson, com o Alcindo Águia, o Valdoir, nós estivemos lá dando um abraço na Corsã, apoiando o Sindiáguas. Lógico que tem outros lados, né? Mas eu me dá a impressão assim, tá chegando perto dos investimentos, colega vereador Dini, está chegando perto de terminar os investimentos. Hoje, Carazinho, mais 2 anos, está feito o saneamento. Vai aumentar em 50%, 60% do faturamento da empresa. Então, é o custo-benefício também que nós devemos olhar. Mas eu respeito a ideia de cada um, né? E obrigado àqueles que ficarem simpáticos à ideia. Rapidamente, eu quero saudar a Farsul, que completou na segunda-feira passada, dia 25, 94 anos. A Farsul é a federação mais velha do Brasil. Não é a maior, mas é a mais velha, 94 anos, né? E ajudando muito nós, inclusive chegamos à aftosa, o selo da Aftosa Zero. Obrigado e um fraterno abraço. Solicito que o primeiro vice-presidente assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me pronunciar. Assumo os trabalhos da mesa e concedo a palavra à vereadora Janete Rose de Oliveira. Boa noite, colegas vereadores, Ricardo, a Dani, a Vivi, que estão aqui conosco, dando suporte a todo o trabalho da sessão, a Ana Maria, representando a imprensa, que está sempre aqui conosco. Pessoal, o Dini fazia uma fala sobre a questão da parceria, né? O quão importante é trabalharmos numa Câmara de Vereadores com unanimidade, com receptividade. Completou quase um mês, um pouquinho mais, que eu estou à frente como presidente em exercício. Quero dizer para vocês, eu preciso manifestar isso a vocês, a comunidade tem dado um feedback muito positivo, mas principalmente vocês que estão aqui no nosso dia a dia e têm ajudado, colaborado, mediado para que a gente possa dar conta do trabalho da Câmara de Vereadores. Quando nós não estamos numa função dessa, a gente não imagina, não dimensiona tudo que é necessário, tudo que é importante, tudo que precisa ser feito diante de uma Câmara de Vereadores. Também não posso me isentar de dizer assim, a importância de todos os profissionais que estão aqui. Não vou nomeá-los porque
a gente acaba sempre esquecendo um ou outro. Mas essa equipe da Câmara de Vereadores de Carazinho, ela é uma equipe comprometida, uma equipe que batalha para que as coisas deem certo, para que o nome da Câmara seja um nome assim bem positivo na comunidade. Então, assim, independente do tempo que eu esteja aqui, que eu fique aqui, eu não posso deixar de agradecer todo esse apoio que vocês têm dado ao trabalho. A gente tem conversado com algumas vereadoras de alguns outros municípios em função de projetos, e como é difícil a questão da mulher ainda. Elas me relatam N situações dentro da Câmara de Vereadores, assumindo os diversos trabalhos. Mas eu quero dizer para vocês que me sinto muito grata, me sinto muito humilde em relação assim, às sugestões, a tudo que a gente tem feito. Tá, pessoal? Aqui é tudo muito temporário, muito provisório, então o tempo que eu estiver aqui, quero dizer a todos vocês que farei o meu melhor. Tá? E gratidão a todos vocês que estamos juntos conquistando um espaço, um nome importante na Câmara de Vereadores. Eu sempre tive essa preocupação de colocar meu nome na política e realmente, assim, sofrer, opiniões contrárias é normal, mas não ter o nosso nome sendo ridicularizado, o nosso nome ser trapaceado, coisas assim. Então, me sinto bem feliz por estar representando a Câmara de Vereadores nesse momento e ter esse timaço aí comigo. Pessoal, então, só para falar para vocês alguns assuntos bem importantes que aconteceram durante a semana, que foi o Banco de Alimentos. Vocês foram participantes também do projeto Banco de Alimentos, que hoje, né, o Bruno falava, o Dini falava, o que mais tem doído hoje na nossa sociedade, falando em termos de Carazinho, é a fome e a morte, infelizmente, né? Então, assim, a gente sabe que por mais que o Executivo faça, por mais que o HCC faça, a UPA faça, não tem conseguido diminuir os casos. Infelizmente, muitas mortes, o Alessio falava antes, né? Veio aqui e cochichou. Olha isso, quanto requerimento de pesar. Nunca, eu acho que na história dessa Câmara, de nenhuma, teve tantos requerimentos. A gente fica apreensivo quando vê uma notícia lá das nossas funerárias sobre as pessoas que nós amamos, as pessoas que são conhecidas. Mas eu quero dizer que o Banco de Alimentos ele veio para participar ativamente também, como uma ajuda a mais para a comunidade. Já temos o Banco de Alimento, então. Se vocês forem em alguns mercados da cidade, já está lá. Agradeço a Andréia Schmitz, né, na pessoa da secretária, que também não mediu esforços para que esse Banco de Alimentos acontecesse. As queridas pessoas que nós temos nessa comunidade, que estão sempre ajudando, empresários, os donos dos mercados, né, que sempre estão abertos às nossas sugestões, sempre acolhendo os nossos projetos. Então, é bem importante. E faço um convite a todos vocês. Vamos incentivar. Nós vamos, quando chegar no mercado, alguma empresa de amigos nossos, vamos doar também, né? Eu acho que ninguém vai ficar mais pobre com alguns quilos que pode alimentar, e esses quilos fazem a diferença numa família que está com dificuldade de comida, né, pessoal? Então, fico bem feliz de ver o Banco de Alimentos, que não é o meu projeto, até porque não tem nome de nenhum vereador, nem o meu nome, nem gostaria que tivesse, mas o Banco de Alimentos está aí, né? Para que a gente possa ter algo a mais para colaborar com a sociedade e colaborar com a assistência social. Também quero falar, na semana que passou, nós tivemos uma morte, todas as mortes são muito tristes, né, pessoal? Mas falando de uma educadora, né, minha colega, a Julien, né, eu não pude participar dos atos fúnebres porque o meu esposo estava com problema de saúde, mas quero dizer a todos vocês da pessoa maravilhosa que ela era, da pessoa íntegra, da pessoa comprometida com a educação, uma professora muito jovem ainda, né, que infelizmente deixou 2 filhos, deixou seu esposo. Então é muito triste a gente ver assim as vidas sendo ceifadas dessa forma, né? Então quero dizer em nome da Câmara de Vereadores o nosso sentimento a todas as quase 200 pessoas aqui de Carazinho, né? E as milhares do Brasil. Em especial uso o nome da Julien, porque a gente tinha um contato muito diário ali com ela e a gente sabe do tamanho da perda. Uma morte, ela sempre é uma perda para todos, mas quem é mãe e tem seus filhos, é a maior dor, né? Partir e saber que os filhos ficam, e filhos pequenos, que não podem, tem o esposo, com certeza, mas quem é mãe sabe, né? Quem é mãe mesmo, daquelas mães de coração, aquelas mães verdadeiras, sabe o que é o amor que a gente tem por um filho.
Dini? Presidente, posso? Sim, Eu vou falar de mãe, é por isso que eu estou fique à interpelando vontade. mais uma vez. Fique à vontade. Então eu vou falar do diálogo que eu tive com a minha mãe no domingo pela manhã, e ela me te elogiava, né? Então eu vou dizer que é uma honra tê-la aqui nos comandando todos nós homens, e a senhora presidente nos comandando como uma mulher, com maestria, com delicadeza, com respeito. Então é um prazer enorme ser comandado pela senhora. E lembrava a minha mãe da outra eleição, dessa vez ela votou em mim, tu vai ter que desculpar ela, mas da outra eu disse: mãe, vota na Janete, ela é uma professora, tu também então é uma pessoa coerente. Então essas coisas boas a gente está vendo. Então parabéns, presidente, por tudo que a senhora está fazendo por essa casa. Então me sinto muito honrado. Com certeza todos os meus colegas, os meninos aqui, também estão aí com a sua presença. Parabéns. Dini, obrigada pelas palavras. Nossa, fico bem emocionada, e eu sei que é tudo de coração que você está dizendo. E a tua mãe, ela é muito especial, né? Sem palavras. Pena que você tirou o voto, né? O meu voto garantido. Brincadeira. Tá bom, pessoal. Muito obrigada pelas palavras. Eu quero falar para o Gilson também, que ele está responsável por toda essa parte de esporte, e Capesul, e todas essas questões tão importantes, né, Gilson? Nós estivemos na semana que passou finalizando o projeto. Vocês lembram que aqui nessa casa teve a deputada federal Lisiane Bayer com o programa Você Decide, que é uma deputada assim que a gente tem trabalhado muito junto, muito parceira, e naquele momento foi uma participação da comunidade, e as pessoas os grupos que mais tivessem votantes levariam a emenda. Não sei se vocês recordam. E na época nós tivemos 2 grupos, que foi a Escola Carlinda de Brito, que iria ganhar a quadra coberta, né? Só que, infelizmente, o governo estadual não sinalizou positivamente, porque tinha uma questão do terreno. Mas o grupo de idosos, né, da terceira idade, melhor idade, foram os contemplados, Gilson. E aí, então, o projeto está sendo finalizado para a criação de uma área de lazer, né, que todo o pessoal do esporte, inclusive eles que são, né, os que conseguiram a emenda, né, por vir aquela noite e batalhar. Então, o projeto está finalizado e logo, logo, provavelmente receberá as melhorias tão legais que vai ser para toda a população. Pessoal, convidando também vocês rapidinho para amanhã uma reunião com a Cercesa no final da tarde. Quem puder participar está sendo convidado. Eles pediram uma agenda conosco. Devolvo os trabalhos à mesa à presidente Janete Rose de Oliveira. Convido agora o vereador Alcindo para que faça seu pronunciamento. Pessoal, só para então recapitular, essa agenda é bem importante. Quem quiser participar, eles vêm para conversar com a Câmara de Vereadores. Todos vocês estão convidados a participarem. Vai ser às 17h40. Colega Alcindo. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a Dani, o Ricardo, o Rafael e a imprensa Ana Maria. Eu quero começar fazendo o meu agradecimento ao delegado da 28ª Delegacia, Edson Tadeu Cizimbra, e a inspetora Franciela Zanetti, pelos receber na tarde de hoje, onde protocolei ofício de apoio ao selo Delegacia Amiga dos Animais. Fiquei contente de saber que o trabalho de delegacia já está sendo realizado nas ocorrências relacionadas aos maus tratos e crueldade contra os animais. Nos próximos dias, eu estarei reunido com a Valesca, com o prefeito, para que este projeto venha para Carazinho. E eu gostaria de usar minha fala para a conscientização da população de Carazinho, porque mesmo sendo aumentada a pena nos crimes de maltrato e crueldade com os animais, ainda continua grande. E que nem disse o delegado para mim, certamente esses crimes também vai dar cadeia. Foi isso que ele me relacionou hoje, né? Quero agradecer vocês, vereadores, que assinaram junto comigo hoje, né? Este ofício, muito obrigado. E, Vanderlei, falando da Corsan, se eu tiver que abraçar a Corsan, eu vou de novo. Não tem problema nenhum. Se tiver que abraçar a Corsan, o Banrisul, quem quer que seja. Eu também sou contra privatizações, né? E precisa muito da opinião da sociedade para tomar esse tipo de atitude, mesmo seja ele, desde vereador ou presidente da República, né?
E, Janete, eu também lamento isso que tu falou, de perder mãe e o pai, porque esse é um assunto bem complicado. Quem é que não tem essas perdas aqui na vida, né? Porque quando eu era pequeno, eu, meus irmãos, sou mais velho, meu pai morreu com 40 anos. Isso nos deixa uma triste história para o resto da vida. Porque o teu amparo, muitas vezes, é teu pai e tua mãe. E quando tu não tem, e você tem que trilhar um caminho, você tem que fazer isso. E eu fiz pelos meus irmãos, né? Então, eu entendo bem o que tu disse. Certamente, essa falta da professora, né? Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Convido o vereador Valdoir para que faça seu pronunciamento. Primeiramente, boa noite a todos, aos meus colegas, à mesa, nossa presidente. Vamos falar uma coisa boa hoje. Eu vou fazer um pedido até para os meus colegas, que dia 5/6 agora vai ter a pizza da ACAPA. E quem puder nos ajudar, né, vamos fazer esse apoio lá a uma grande causa, né? Quem quiser depois fala comigo e eu dou maiores informações. Outra coisa, então vamos para a parte ruim agora. Eu acho que, assim, ó, o município não, as pessoas não estão tendo a visão, sabe? Não está girando a chave de que vai ter que ter um lockdown, não adianta. É uma situação assim, ó, que não tem o que fazer. Claro que muitas pessoas vão sofrer, vai haver prejuízo, mas eu acho que se não houver assim uma parada total, as coisas só vai tornar cada vez pior. Não tem o que fazer. Eu acho que se a gente não fechar as portas, cara, muitas pessoas vão perder com isso. Só que eu acho que é melhor nós perder bens materiais do que a vida. Então, não tem o que o ser humano fazer. Nós temos que, como eu sempre digo, os bons pagam pelos ruins. Então, o que acontece? Vamos ter que, de alguma forma, né, que os nossos órgãos competentes, vai ter que ser mais rígido, vai ter que ter multa, vai ter que ter alguma coisa que force as pessoas a entender que nós não podemos manter isso. Assim, a gente vê as pessoas no centro, no movimento, parece que não tem, parece que as pessoas não estão morrendo. Pessoas do hospital me ligam chorando, quem trabalha lá dentro. Eles já estão assim, esgotados, não tem, sabe? A gente vê até para o nosso colega que está em falta, né? O João está lá, tomou a vacina, e está, né, passando pelo processo do Covid. Graças a Deus, tomara que logo retorne, né? Mas a gente sabe que assim, tem muita gente a ser vacinada ainda, né? Então, vamos lutar para que os órgãos competentes logo consigam essa demanda, né? Que todos venham a ser vacinados, né? Mas, assim, ó, eu acho que nós temos que, de alguma forma, então, se não dá pelo bem, vamos fazer arder no bolso de alguém, que as pessoas, né, tipo assim, ó, quem não está levando a sério o problema da nossa cidade, tem que pagar de alguma forma. Porque a gente, assim, ó, parece estar uma festa, as pessoas não estão entendendo, só enquanto perde um ente querido ou alguém, mas a gente vai ver, tem filhos que estão ficando sozinhos, pessoas sem agora poder dar um acolhimento, sem poder sustentar a própria casa. Então, não tem, a gente vai ter que, sabe, vai ter que se impor, né? As nossas leis vai ter que ser mais rígidas. E nós precisamos que isso aconteça. Não tem. O nosso município não está tendo suporte nenhum, no sentido assim, ó, as pessoas em si. É a própria comunidade que não está tendo a consciência, né, que precisa ter. Então, a gente vai ter que ter outra forma, né? Nós vamos ter que cobrar isso de todos, porque, como eu disse, os bens pagam pelos maus. E o que concede uma parte? Pois não? Hoje de tarde me ligou uma pessoa, um veio aqui falar comigo, e outra pessoa me ligou e disse que tinha mais de 100 pessoas lá na tenda. Eu estive lá na frente, levando a correspondência, tinha umas 30 e poucas, sabe? Então, realmente está terrível, está triste de ver, sabe? Eu tenho familiares que também estão nessa luta aí, sabe? É lamentável. O pessoal parece que não está consciente da coisa. Que nem acho que foi o Dini que falou. Nós passamos Passo Fundo. Pelo amor de Deus, Passo Fundo tem
200% a mais do que a nossa população, né? Ou seja, 3 vezes. Então, é lamentável. Nós temos que realmente formar a consciência. Olha lá em casa, a tristeza que foi, nós estar em 12 com a Covid. Foi lamentável. Não queiram passar isso. Não queiram passar isso. Obrigado. Valdir, me dá uma parte. Valdir, tudo isso que tu disse realmente é bem desse jeito. Mas tem uma coisa que, enquanto o ser humano não se conscientizar, não há vereador, presidente da República, que resolva. Infelizmente é assim. Só para complementar, eu estava esse dia no Boa Vista e as pessoas dão várias desculpas. Mesmo a guria, funcionária, dizendo que não dá para entrar, que é para entrar só um da família, os caras forçam. É complicado, é muito complicado. Então, e não ficar lá dentro do mercado, tem que ficar lá fora, no carro, né? Não, Muito obrigado. É isso aí. Falta conscientização bastante. não adianta. Realmente, enquanto não tiver conscientização de todos, assim, ó, amanhã ou depois pode ser um dos nossos, como eu sempre estou falando. Então, não adianta. A gente, se não dá pelo bem, a gente vai ter que tomar outras providências. Comece a arder no bolso. Claro, que nem a gente diz, que nem o nosso colega falou. O comércio não é o culpado. Só que não tem, assim, ó, tipo, tem que ter mais rigidez, então, nas leis, né? Que quando começar a arder no bolso de quem está cometendo as falhas, né? Os jovens ou quem está andando indevidamente ou se aglomerando, né? Isso aí não pode acontecer. A gente precisa conscientizar todo mundo e que os nossos órgãos tomem a providência para que amanhã ou depois aquela meta que tem de proporção de morte no município. Pode falar, colega. É só com relação ao boletim de hoje, né? Até diminuiu o número de casos ativos em função que eles vêm na segunda ou na terça, né? Tipo, os números represados do fim de semana, né? Mas teve 4 mortes, até o vereador Alessio mandou pelo WhatsApp, né? Tipo, o boletim, hoje tivemos 4 mortes. 4 mortes. Eu não sei se é recorde em Carazinho, acho que nunca teve 4 mortes em Carazinho. Então, é isso, é só, mais uma vez, mensageiro da desgraça, mas é que talvez falando, insistindo, né, nessa tecla, né, a gente tem alguma atitude, né, ou por parte do executivo ou por parte de conscientização da população nessa situação que é terrível. É isso aí. A gente precisa conscientizar de qualquer forma, então, nem que seja na parte de cobrança, tanto fiscal quanto financeira, que se não arder, então, no bolso, acaba ardendo em outra parte do corpo do ser humano, e às vezes até quem fica com sequela sabe, né, como é complicado. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigado. Convido o vereador Alexandre para que faça seu pronunciamento. Desculpa, o Fábio, desculpa. Desculpa, colega Fábio. Que isso, presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, os servidores da casa aí também, nossos cumprimentos. Cumprimento a Ana Maria, imprensa que se faz aqui presente. E em teu nome, Ana, também quero parabenizar o Grupo Gazeta aí pela ação que fez nessa última semana e agradecer a todas as pessoas que fizeram suas doações, enfim, né, pela campanha aí que foi realizada. Sinal que ainda nós temos solidariedade em Carazinho, temos pessoas que querem sim ajudar, né, o ser humano que está precisando, que está necessitando naquele momento. Então, parabéns a todos que fizeram sua doação. Quero iniciar minha fala de hoje colocando uma notícia boa, uma notícia que a gente acabou confirmando na última semana, que é uma emenda parlamentar para o município de Carazinho, aí do deputado federal Daniel Trezac, Daniel da TV, um deputado do PSTB, o qual nós fizemos um contato, tivemos várias conversas, e ele, nessa última semana, então, confirmou um valor de R$200 mil, né, que virá através do município
e após isso, então, encaminhado à Associação das Pessoas com Deficiência para que possa ser dado início, né, da construção de um centro de reabilitação às pessoas com deficiência. Tivemos alguns dias o nosso amigo Alessandro e alguns colegas do CMPD em uma reunião junto ao prefeito Milton, o qual se comprometeu que esse recurso será sim encaminhado a essa entidade após, né, ser feito esse repasse. Então, temos garantido que o Executivo fará sim, né, esse repasse. Então, parabéns a todas as pessoas envolvidas aí na causa da pessoa com deficiência e, né, se tivermos algum outro deputado que se prontifique e queira também investir nessa causa aí, a gente está aí com os braços abertos para poder receber. Mas de início aí agradecer realmente o deputado Daniel que vem nos dando esse apoio. Falar um pouquinho sobre a questão, então, deste vírus que está nos maltratando muito. A cada dia que passa, realmente os casos vêm aumentando. A perda de amigos, de amigas, ele vem cada vez maior, né? E, infelizmente, vem se aproximando de todos nós. Acredito que hoje temos aí quase 180 pessoas carazienses que perderam a vida e que certamente a gente tem um contato, tem uma amizade com alguma delas, né? Eu, no caso, com várias dessas pessoas, infelizmente, né, a gente acaba perdendo esses amigos. E é bom que se diga que esse vereador, enfim, a Câmara de Vereadores, neste mandato e no mandato passado, sempre foi parceira do Executivo, sempre aprovou de pronto todos os projetos, todos os recursos que vieram de forma emergencial do Executivo para a saúde no combate do coronavírus. Então, eu acredito que essa fala aí dos colegas, quem citou foi o Dini, Gilson, de situação oposição, ela não pode ser afirmada, né? Acredito que tudo que é bom para o povo de Carazinho, tudo que é bom para o município, nós temos que aprovar. E aí nós estamos aqui para isso. Aprovar o que é bom, desaprovar o que, no nosso entendimento, não é bom, e posterior a isso, fiscalizar. É isso que é o trabalho do vereador. Então, e com esse pensamento, até um questionamento à nossa presidente, que este poder, não sei se tem, mas se acaso não tenha, um representante no comitê aí, né, que trata disso aí, desse coronavírus. Não sei se tem alguém do Legislativo, mas seria muito importante, né? A gente sabe que são várias entidades que apresentam lá, Ministério Público, Executivo, enfim, mas essa voz, a voz do povo, do Legislativo, também precisa ser ouvida, presidente. Então, uma parte, colega. Bem interessante, sim, Fábio, a tua sugestão. Vamos remeter, sim, um ofício, alguma coisa assim, uma conversa, né? Para que realmente a gente se coloque assim como parceiros e possa participar ativamente. Bem boa a tua sugestão. Fábio, uma parte para mim também? Sim, eu reforço também que o meu apoio também para isso aí, presidente. Para nós, de repente, ter alguém lá ligado, lá participando ativamente, que a gente tem tido muitas demandas. Até sexta-feira eu comentei com o prefeito, numa reunião que eu estive lá, que a gente tem sido procurado diariamente pelas pessoas. Pai, os vereadores, o que vão fazer? Os vereadores, o que vão fazer? Então, acho importante nós ter um membro do Legislativo lá dentro desse comitê, opinando, dando sugestões e tocar o barco aí. Obrigado, vereador. Uma parte, Fábio, bem rapidinho. Sim, vereador. Vou te parabenizar pela ideia muito boa. Acho bem importante, né, presidente? Vamos levar lá para o prefeito essa situação para a gente ter como que nós não temos ainda um representante lá, né? Muito bom, parabéns. Obrigado, vereador. Sim, vereador. Só uma parte também, já que não vai caber dentro dos 8 minutos, talvez, essa questão até de ter alguém lá, porque nós temos algumas situações, principalmente da nossa mídia, né? Há certas censuras, às vezes não dá para chegar a um impacto tão grande
como deveria. E essa situação nós temos que impactar mesmo. As pessoas precisam ver como é uma pessoa pronada, precisam ver como é uma pessoa na posição supinada lá, para ter essa noção da dor que é, da dificuldade que é. Porque não dá, quando uma situação de requerimentos de pesar, dá goleada em requerimentos de aplauso. Nós estamos perdendo os motivos para aplaudir e ganhando muitos motivos para chorar. Só que é para chorar para sempre, porque pessoas de lá não estão voltando. Então, dentro dessa representatividade, acredito que, sendo a voz do povo lá dentro, a gente tem que usar isso aí para impactar bastante por parte do Legislativo e nas sugestões de outros órgãos e membros que lá fazem parte desse comitê. Obrigado, vereador. Então, fico contente aí pelo aceito desta ideia que a gente ia acabar passando e que, sim, a gente possa ser ouvido, né, possa ter voz, até porque às vezes a gente fica sabendo pela imprensa das situações que estão acontecendo lá dentro do comitê, do executivo, e acho que é importante, sim, os 13 vereadores estarem a par do que está sendo projetado aí também nos próximos dias, essa questão. Falar rapidamente, antes de vir à sessão, eu estava ouvindo uma rádio da capital e a gente está sempre procurando se inteirar dos assuntos e rapidamente são modificados, né, as situações. Ontem à noite eu também ouvi essa mesma rádio e se dizia que um campeonato de futebol, no caso a Copa América, estava sendo prevista há vários meses para o país da Colômbia, inicialmente, depois passou para a Argentina, porque a Colômbia não quis, né, em virtude deste vírus, e a Argentina também ontem teve a negativa, então não quer que isso aconteça no seu país, e infelizmente de pronto, né, o país Brasil aceitou trazer várias pessoas de fora, de vários países sul-americanos, aí para concorrer neste campeonato aí que infelizmente gera muito dinheiro, e isso é o único intuito desse campeonato, é o dinheiro, é o que está movendo as pessoas, infelizmente o dinheiro. E a gente precisa ter aí a consciência de que realmente esse não é o momento de nós buscarmos essas situações, e sim poder acabar restringindo todas as situações que podem trazer o aumento de casos, de variantes que a gente já sabe que tem aí, vindo de fora para dentro do Brasil, para dentro do Rio Grande do Sul, para dentro do nosso município. Então, acredito que esse é um momento de reflexão e de união. Nós precisamos entender que não é um momento de briga política partidária, nós precisamos entender que realmente, se o Brasil, se as pessoas, se os governantes não pensarem na população, vai morrer muito mais pessoas no nosso país. Obrigado, boa noite a todos. Convido o vereador Alexandre para que faça seu pronunciamento. Boa noite, presidente, boa noite, demais colegas, boa noite à casa toda, boa noite à imprensa, Ana Maria. Só para concluir, então, a fala do Covid, porque ela tem que ser redundante, né? Infelizmente, a gente tem que bater nessa tecla e bater muito para que as pessoas realmente tomem essa conscientização. Há um cuidado muito grande até pela questão periódica, ou seja, o período que nós estamos vivendo ou passando agora, que é a situação do inverno. E muitos apresentam certas sequelas que acham que é normal do organismo, como uma rinite, como uma gripe e tudo mais, e ela tem que ser tratada como Covid. Qualquer mero sintoma que a pessoa apresente tem que ser tratado como Covid, porque o vírus se propaga tão rápido no organismo que depois não há chance aí de você reverter. E lá é um processo lá de medicação, tratamento e não de ressuscitação. Então, que seja rápido a procura, porque ressuscitar ninguém vai conseguir fazer acontecer. Parabéns à Rádio Gazeta, parabéns ao SESC pelo Dia do Desafio, participamos do projeto junto, né? Arrumamos bastante doações, isso é solidário. O ser humano, quando tem situações aí que a gente tem uma dificuldade grande, principalmente com a alimentação, ele é muito participativo com isso. E também, já deixo de antemão adiantado que o Sistema S, ou seja, o SESC-Senat também está promovendo isso, junto com as empresas de transporte,
já que as empresas de transporte têm um grande número de colaboradores e vão ser incentivadas a fazer esse projeto também, né? Ou seja, dá até para nós estipular um calendário anual e isso sempre estar acontecendo em algumas datas justamente para esse banco de alimentos, né? Então a gente pode conseguir essa parceria, sim. Falando de 2 projetos que a gente está encaminhando e também negociações sendo encaminhadas junto ao governo municipal, tivemos uma reunião com o prefeito Milton, com o secretário Charles Sete, né? Tivemos uma reunião aí na quarta-feira que se passou e a gente está fazendo um mapeamento de toda a necessidade da qualificação no município. As entidades vão fazer esse mapeamento, né? Cada um no seu setor, no comércio, na indústria, no transporte. Vamos fazer esse levantamento justamente para promover a qualificação. Há um interesse muito grande de nós qualificar os profissionais para que já estão no mercado de trabalho e também preparar para tantos outros, né, estarem entrando nesse mercado de trabalho. Então, isso já deu o pontapé inicial, digamos assim, e a gente está concluindo aí nos próximos dias esse mapeamento, esse levantamento, e aí daí fazer a oferta dos cursos de qualificação, qual o município e, por que não dizer, também a região tenha a necessidade. Um outro, digamos, projeto, e não deixa de ser, é a questão do projeto aí Melhor Aluno. O que é o projeto Melhor Aluno? Nós temos uma situação a ser respeitada pela legislação, que todas as empresas têm que ter uma quantidade X de colaboradores, né, que se chamam, né, jovem aprendiz. E nessa situação a gente quer promover junto às escolas, na rede estadual, na rede municipal, e por que não estender isso na rede particular? Ou seja, a gente está criando algumas situações lá de avaliação, né, digamos assim, indicadores, que os alunos, por exemplo, já uma base criada, né, os alunos com melhores notas, os alunos com melhor comportamento com os seus professores, os alunos com trabalhos sociais também apresentados, eles vão ser abraçados pelas empresas para preencher as vagas que têm necessidade de contratação. Claro que talvez numa demanda de uma quantidade X, não vai poder abraçar com todas as vagas, até mesmo porque, de repente, esses alunos, numa quantidade maior, ofertada pelas escolas, vão ter vagas lá, não preenchendo todas essas quantidades. Mas que as empresas se comprometam, e dentro de um projeto, né, nós temos uma reunião marcada daqui a uns dias com o Sindicar, trazendo todas as empresas de coletivo de passageiro, empresas de carga, para que faça esse levantamento do quantitativo de vagas e uma fatia X, seja destinado aí para trabalhar junto nas escolas. Acredito que isso a gente vai ter um resultado, claro, um pouco para frente, né? Não é um resultado imediato, mas com certeza, avaliando e instigando eles a parte comportamental e a parte de desenvolvimento, nós teremos aí no futuro cidadãos melhores, ou seja, numa situação social, né? E também na parte profissional. Uma parte, Alexandre. Pois não? Nós conversávamos à tarde, assim, rapidamente sobre o projeto. Esse projeto que o Alexandre relatou a todos nós é um projeto bastante audacioso, um projeto muito acolhedor e muito bem-vindo. E nós falávamos, né, isso que o Alexandre fala é muito importante, dos indicadores. Como a gente acompanhou muitas gerações de alunos, eu dizia para o Alexandre assim, que às vezes a nota, por exemplo, a nota é um elemento muito importante, né, que diz muito sobre o aluno ou aluna. Mas junto com isso, às vezes, eu acompanhei N casos de meninos e meninas que eles nem eram tão bons em notas, a questão cognitiva, mas eles eram meninos proativos, meninos cooperativos, voltados às ações sociais da escola. Então, isso que o Alexandre fala, de colocar um link de indicativos, é muito importante. E hoje, eu vejo aqueles mesmos alunos que tinham até um pouco de dificuldade na parte de cognição, mas eles estão excelentes profissionais, são proativos, são pessoas assim que se envolvem na questão social, então bem importante. Obrigado, presidente. E também a gente sabe que precisa instigar esses jovens, né, para se ocupar, até mesmo se nós tivéssemos talvez isso trabalhado há muito tempo atrás, talvez até a conscientização por problema que nós temos hoje, Covid, na educação adquirida, estaria mais sanado, digamos assim, né? E a questão do jovem, a gente sabe que dentro desse projeto ele é remunerado,
ele tem todo esse acompanhamento do desenvolvimento durante esse tempo de projeto e depois, muitas vezes, ele segue a carreira profissional dentro da empresa nos seus diversos setores. E durante o projeto, já pela remuneração também que ele tem, ele já auxilia na própria renda familiar com situações de despesas básicas, né, da própria alimentação e também, muitas vezes, para investir na sua qualificação, qual tem um custo hoje elevado dentro das famílias, né? Uma outra situação, só falar da questão do entrosamento, né? Ou seja, são 13, e eu até falava, não lembro para quem hoje, que quando a gente talvez esteja concorrendo, talvez aí sim, a questão concorrência, né, para entrar. Mas depois de entrar, são 13 que jogam no mesmo time, ou seja, a gente joga pra Carazinho. E acompanhamento até mesmo de outras situações, de outras gestão, né? Eu vejo um clima mais maturo para a questão das discussões. E isso vem até me deixar contente, né? Nas questões aí da maturidade para discutir o melhor para Carazinho, né? E não é nenhuma questão também de chamar atenção, mas como a gente vem da parte educadora ou vem da parte de sala de aula, às vezes a gente se dedica muito tempo para uma preparação de 4 horas aula, ou de 2 horas aula, ou enfim, de um dia inteiro de aula. E às vezes a gente se prepara tanto tempo também para vir aqui e compactar todas as ideias em 8 minutos, e às vezes as situações dispersam. Então eu gosto muito de ficar escutando todos os outros 12, né? Ou seja, quem vai falar também, né? Ou seja, quem vai fazer o discurso dos 8 minutos, porque ali a gente pode utilizar isso para outras ideias, para colaboração naquela própria ideia, ou talvez situações de ter um entendimento, a maturidade para discordar, ou não, né? Mas agradeço essa maturidade, eu vejo que a recepção para mim foi muito boa, e agradeço por estar fazendo parte aí desse seleto time. Posso pedir uma parte, né? Alexandre? Já te cortando, porque a gente escuta tanta coisa, né, e esquece de falar. Eu quero fazer só um registro, que tem um trabalho que eu participei na Assembleia Legislativa, que é o Proetanol RS, foi sancionado pelo governador hoje, era para mim estar lá junto, então hoje, efetivamente nós vamos ter, depois de 4 anos, uma luta grande, 48% de desconto no etanol, no ICMS de etanol fabricado no Rio Grande do Sul. Isso é uma vitória de Carazinho, que nós temos uma usina aí, e é uma vitória também do Executivo Municipal, com a minha presença muito forte nisso aí. Eu vou usar de escada, vou te usar de escada, porque eu me esqueci, na ânsia e preocupado com o Covid, eu me esqueci de fazer esse registro aqui. Então, agora é lei, então nós temos 48% de desconto no ICMS do etanol fabricado no Rio Grande do Sul, que vai ser realidade aqui em Carazinho, acho que até o final do ano. Muito obrigado. Perfeito, muito bom, né? E finalizo com a proteção, com a segurança, né? Para que talvez os meios de comunicação, até mesmo nós mesmos, sejamos mais impactantes na luta contra esse Covid, né? Na questão trânsito, campanhas europeias, por exemplo, eles mostram pessoas dilaceradas, pessoas decapitadas, pessoas com fratura. E aqui nós temos a situação censura país, que não deixa mostrar isso em campanhas de educação. Mas depois lá, na prática, ao vivo, na realidade do dia a dia, pessoas perdem a vida, né, no trânsito e até mesmo com o Covid, que é o nosso problema imediato aí de todos. Uma boa noite. Convido o vereador Daniel para que faça seu pronunciamento. Eu declino, senhora presidente. Sim, o Adriel declinou. Daniel. Quase igual. Boa noite, colegas vereadores, presidente Janete, Ana Maria, imprensa. E realmente hoje, Alexandre, 8 minutos vai ser pouco. Primeiro eu quero falar um pouquinho da semana passada, qual não tive presente, e até rebater, porque acho que um colega estava falando da minha pessoa. E eu estava atendendo alguns casos de Covid, e eu naquele momento preferi ter o meu suplente aqui e priorizar essas vidas. O meu trabalho tem sido hoje, diariamente, ajudar as pessoas com o Covid. E o meu trabalho também como vereador, incentivar que as pessoas se cuidem sem descuidar das coisas da nossa cidade. Então, eu vejo que realmente os números estão alarmantes. Está faltando profissionais para atender, e está faltando não porque os profissionais não estão para atender, porque o número é exorbitante. É humanamente impossível hoje atender tantas pessoas as quais chegam
para atendimento. O cansaço é dos médicos, dos enfermeiros, o qual eu mando um abraço assim, muito apertado, e digo que não podemos desistir neste momento. E quando eu falo nisso, eu quero expor um pensamento, uma ideia, e algumas situações que tenho visto em países desenvolvidos. Temos visto que parece ser a única alternativa um lockdown, se as pessoas ficassem em casa, se as pessoas se cuidassem, se as pessoas fizessem a sua parte. E aí eu quero manifestar um pensamento, de repente, um pouco divergente do que foi relatado. Quando se fecha a maioria dos locais, as pessoas acabam se aglomerando naqueles que podem ir. E é isso que nós estamos vendo. O relato do Alcindo foi perfeito. As pessoas brigando para entrar em 2, 3 no mercado. As pessoas brigando numa fila para poder passar com mais de uma pessoa e querendo fugir daquilo que é o determinado e orientado de forma correta. Lamentável. Eu venho hoje, sem medir muito as palavras, dizer para quem está fazendo isso, cuide-se. Cuide-se muito. E cuide-se de quem está perto de você. E vou dizer assim, sentiu sintomas, busque atendimento. Piorou, não espere. E eu vou dizer isso pela minha vivência e pela minha experiência. Não dá para esperar o dia seguinte, esperar que você esteja melhor. Você tem que buscar o atendimento. Eu lamento que hoje, para a pessoa ter acesso ao kit que se tinha anteriormente, ela tenha que brigar e assinar documentos. Eu, da minha parte, tomaria diretamente. Saiu uma publicação de que alguns remédios que estão falando de Covid, eles têm na base cloroquina, ivermectina e mais uma substância. Então, eu tomaria se meu médico me recomendasse. Mas eu quero falar isso porque eu quero pedir responsabilidade das pessoas e a maior. E eu ainda defendo que a gente possa continuar trabalhando com cuidado. Porque estou vendo que cada vez que fecha, é uma junção em cada lugar, ao invés das pessoas ficarem em suas casas ou nos seus lares, deixando apenas aqueles que têm a essencialidade do trabalho trabalhar. Então, infelizmente, essas pessoas vão precisar de um atendimento se pegarem e vão encontrar o sistema da forma que estão encontrando. Eu lamento cada perda, são 179 vidas que Carazinho teve, de todas as profissões, de todos os locais, pessoas em casa, pessoas que pegaram da família, pessoas que pegaram trabalhando, pessoas que pegaram em todos os lugares. E nós não deveríamos ter nenhuma vida perdida. Isso é muito triste. Ontem eu estive conversando com um amigo meu, que perdeu a sua esposa recentemente, e eu não quero que ninguém passe isso. A fisioterapia às vezes não vai salvar. O remédio não vai salvar. O que vai salvar é o máximo de cuidado para não pegar. Então eu quero falar dessa forma, porque mesmo assim eu continuo a defender que as atividades possam ser exercidas e vejo que isso muitas vezes é até uma forma de não aglomerar. Sou contra encurtar em horários, como tem feito em alguns locais, porque quando encurta horário, vou dar um exemplo, o banco atende das 10 às 2, agora vai atender das 10 ao meio-dia. Todo mundo vai ir no banco das 10 ao meio-dia. O que é pior, aglomera mais ainda. Então, eu quero passar esse pensamento, mas eu quero pedir cuidado. Cuidado. O lockdown tem sido feito em muitos países em diversas vezes. E cada vez que abre, volta ao lockdown. Nós tivemos um pico muito alto alguns meses atrás. E as pessoas entenderam, começaram a se cuidar, baixou, começaram a se descuidar de novo. É o nosso cuidado que vai fazer a diferença, gente. Não vai ter 5 doutoras Brunas, 5 doutoras Silvia, 6 Darlan, 8 Menta e tantos outros profissionais, 10 doutor Felipe Piva, não vai ter, Daniel, para atender. me dá uma parte depois. Já lhe darei, colega. Então,
o hospital não vai ter 500 enfermeiros, na UPA não vai ter 300 para atender. Não vai ter, gente. Então, peço cuidado, muito cuidado. E se sentir alguma coisa, procure o atendimento, se for na UPA, se for no posto, se for no hospital, se for com médico particular, como puder, não deixe de buscar o atendimento, tá? Temos tido ótimos resultados nos tratamentos de todos aqueles que buscam em tempo hábil de serem tratados. Sim, colega vereador. Daniel, isso que tu falou é verdade. Só tem um jeito nós nos cuidarmos, né? Porque as pessoas estão confundindo que o médico vai salvar a vida deles. Claro, em muitos casos vai, né? Mas assim, ó, se não tiver cuidado, não adianta. O médico, as enfermeiras, porteiro, todos são humanos. E eles vão fazer o que puder, né, Daniel? Assim como a vacina. A vacina, quem que diz que ela é totalmente segura? Mesmo tu tomando vacina, você pega o Covid, né? Foi uns casos que eu vi agora. Então, todos nós, Daniel, concordo contigo, só tendo cuidado. E os restos nós vamos combatendo. Obrigado. Retomando, então, eu quero manifestar essa situação de que todos cuidem, para que todos possam trabalhar, para que tudo possa funcionar. Fica complicado quando algumas situações são fechadas e aí as pessoas que deveriam estar em casa se acumulam em outros locais. Então quero externar esse pensamento com todo o cuidado que merece. Posso, com toda certeza, rever minha posição a qualquer momento, caso seja necessário e inevitável, mas o cuidado eu tenho certeza que pode mudar tudo isso. Eu tinha para falar do projeto de lei complementar que eu entrei, e eu vou deixar para um outro momento, mas eu quero fazer 2 pedidos. Precisamos que as lâmpadas que não estão funcionando de LED sejam urgentemente trocadas e consertadas. Está ficando uma situação horrível. Antes, pelo menos, com as lâmpadas anteriores eram trocadas. Agora, nem trocar mais, parece que não trocam. Concede uma parte, vereador? Sim, já lhe darei. E a outra situação que se relaciona à Corsã, cada vez mais afunda os remendos. Isso também não está bom. Alessio, sim. Só para contribuir com essa questão das lâmpadas, hoje de tarde eu recebi uma informação que a empresa que fez a instalação terceirizou para uma outra empresa de Carazinho. E daí agora essa empresa que tinha terceirizado está finalizando. E para ter esse conserto, ela tem que entregar um documento na prefeitura, para o executivo, que está finalizado, para daí o executivo começar a fazer o contrato com a Eletrocar ou com uma outra empresa terceirizada para fazer a manutenção. Então, por isso que está tendo esse atraso. Eu, diariamente, comentei com o Zanetti hoje, até, né, Zanetti? Diariamente a gente tem recebido pedidos de pessoas em vários bairros aí que estão com problema disso aí. Só para contribuir com o colega. E agora, até o momento atual, eu estava em contato com a administração da UPA e também com o pessoal do executivo, para que a gente veja qual é a maneira de resolver o acúmulo que está tendo lá, de tanto atendimento que tem. Vocês já devem ter recebido fotos, assim como eu recebi, e isso a gente precisa dar atendimento também a essas pessoas para que a gente salve vida. Convido o vereador Alessio para que faça seu pronunciamento. Boa noite, minha presidente, boa noite, demais colegas, a minha amiga Ana Maria, que está sempre presente, nos acompanhando aí os trabalhos. Depois de a gente falar tanto de coisas tristes, Covid, todo mundo está preocupado. Eu acho que as palavras de todos aqui são as minhas também. A gente tem que se solidarizar com as pessoas. Falei com a Janete hoje, a gente tem visto aí toda semana 3, 4, 5, 8 requerimentos de pesar, aí a situação está preocupante. Então eu acho que vamos trabalhar e vamos propor essa iniciativa do Zanetti de colocar um membro do Legislativo junto no comitê, que eu acho que vai ajudar bastante, trazendo informações para nós aqui também, poder passar para a nossa comunidade. Mas eu quero dar uma notícia boa também aí, que juntamente com o colega Daniel, progressistas, conseguimos uma demanda de R$200 mil para o Aeroclube de Carazinho, para construir os alojamentos, que muitos aqui, às vezes, de repente, nem conhecem o Aeroclube de Carazinho, mas vem gente do Maranhão, do Pará, do Brasil inteiro fazer curso de piloto. Nosso Aeroclube é conhecido nacionalmente. A gente até conversei com a diretoria do Aeroclube, a gente está pensando em criar, de repente, um encontro nacional de pilotos agrícolas aqui, um encontro de pilotos formados aqui anualmente, criar um evento que futuramente, pós-pandemia, pode, de repente, movimentar a economia de Carazinho também. Então, deixar esse agradecimento aí ao meu colega Daniel, ao deputado Jerônimo, que conseguiu esse recurso. Também temos aí algumas... Alessio, uma parte.
Isso que você fala, às vezes a gente não olha com o olhar que deve ter quando as coisas são nossas, né? Eu tinha visitado uma vez lá e teve o ano passado, ano retrasado, a gente levou um grupo de alunos para conhecer. Eu fiquei muito impressionada com a estrutura, com o número de pessoas que vêm de diversos lugares do Brasil. Então, um espaço tão rico e que pode, assim, levar o nome de Carazinho para tantos estados, né? Então, que importante esse auxílio financeiro para eles. Parabéns, viu, para vocês dois. Obrigado, presidente. E para o deputado. E daí, então, agradecer ao Executivo, que nós tivemos uma reunião na sexta-tarde com o prefeito, a presença da vice-prefeita, onde o pessoal do Aeroclube também pediu à vice-prefeita essa questão da revitalização das praças. A pracinha do Aeroclube lá, para quem não sabe, muito final de semana, tem famílias que pegam os filhos e vão brincar lá, por ser um lugar mais retirado, sentar no gramado, tomar um chimarrão. Então já foi também solicitado a Valesca que tomasse providências lá para dar uma reformada lá na pracinha também, para ajudar nisso aí. Daí nós temos também para anunciar aqui uma emenda empenhada do deputado Maurício Desidric, do PTB, de 138 mil, que está vindo para o hospital de Carazinho e que vai ajudar também nessa combate à pandemia. Daí temos, junto com o Adriel, também uma emenda, junto com o deputado, que estamos esperando ser atendido, né, Adriel? De 250 mil com uma patrulha agrícola para o município de Carazinho aí. Já comentei com o prefeito para ver o que de repente precisa para atender o interior de máquinas, caminhões aí. Pode contar com essa emenda que logo, logo estará aí. Temos também um projeto no Campo do Brasil, lá, Vanderlei, lá na Oriental, lá, junto com o Valdecir, com a equipe da Diretoria do Brasil, de 150 mil, junto com esse deputado, para construção, lá, melhorias lá, até está se cogitando de nós tentar conseguir a iluminação do Campo do Brasil lá. Então, uma demanda importante para Carazinho. Seria isso aí, dessas partes dessas emendas. Também hoje o município de Carazinho anunciou, eu estava aguardando isso aí, junto com a Valesca aí, sobre a escola cívico-militar. Começamos lá em março, eu e a Valesca, com esse pontapé inicial, com essa ideia. Fomos atrás, eu fui atrás do Zuco, do pessoal do gabinete do Zuco. Coloquemos a Valesca com essa iniciativa junto ao prefeito, pleiteando essa demanda aí. E graças a Deus acho que vamos conseguir aí, para agosto, setembro, inaugurar a Escola Caique lá como uma escola civil-militar do município de Carazinho. Então é uma vitória do município, de nós todos, vereadores, do Executivo, junto. E essa questão que o Dini falou, que o Alexandre criou também aqui, essa situação desse clima amigável, de a gente trabalhar junto, porque é bom para Carazinho. E o que for ruim, a gente tiver que criticar, vamos criticar. E nem hoje eu já conversei com o Guarapa de uma questão de um projeto que entrou aí, do valor para o gel do cemitério, que eu já questionei, os outros colegas também questionaram. Então, assim, o que tiver que criticar, a gente critica. O que tiver que elogiar e construir junto, vamos construir junto. Então, seria isso aí hoje. Queria agradecer aí, a gente não é muito vir na tribuna. Concede a parte, colega. Pode. Até para concluir ali o que eu vinha falando. E a gente agradece muito o Jerônimo, que seria e eu espero que ele consiga cumprir com as duas emendas para esse ano, que é a do Aeroclube e das praças, né? Até é um local que hoje deve ser cuidado e evitado, né? Acompanhando nas redes sociais o final de semana, vi várias publicações, até quero parabenizar o Pedro Ernesto, que botou as fotos que ele ia recebendo do pessoal aglomerando e de forma indevida, né? Quero parabenizá-lo, porque às vezes isso é importante para que a gente possa ter um cuidado ainda maior. E eu quero repetir e frisar, para que todos entendam esse negócio das lâmpadas. É muita lâmpada que não está funcionando e é muita valeta da Corsã afundando. Isso está ficando ruim, cada vez pior. Eu aproveitando esse gancho das lâmpadas aí, Janete, não sei se de repente não era questão da gente chamar alguém da prefeitura para explanar para todo mundo o que realmente, que hoje me passaram essa questão que eu falei antes no discurso do Daniel, para ver o que realmente está acontecendo, porque eu sei que o Valdoir recebe também, nós temos uma pessoas em comum que manda, já mandei para o Valdoir, não me manda para mim, né, assim como acontece vice-versa. Então acho que seria importante uma sugestão de trazer alguém aqui na próxima sessão, comentar na tribuna, o que está acontecendo é isso, precisamos dessa documentação para resolver essa questão. Alessio, uma parte, colega. Dini, posso? Pode. Eu estou esperando um pouquinho, já demorei. Sim. A Alessio tem duas considerações, né? Uma em relação às lâmpadas e outra em relação ao aeroporto. O aeroporto, a gente não se dá conta, mas é a porta de entrada do investimento de Carazinho, né? Esse nosso aeroporto é um grande diferencial competitivo que nós temos.
uma baita pista, uma estrutura. A gente sempre está, eu enquanto estava no executivo, estava tentando ajudar o Pastel e o pessoal lá, ajudar nas roçadas, enfim, tudo que pode, porque é a porta de entrada. Então vem aqui para aplaudir os colegas aí por estar brigando por esse grande diferencial competitivo de Carazinho. E outra situação bem rápida, a questão das lâmpadas. A empresa está deixando a desejar e muito, pois ela tem que terminar o serviço e ela não termina, e tem situações que estão sendo corrigidas, né? O projeto é muito bom, só estamos agora penando um pouco na mão da empresa até que ela termine e nos entregue isso pronto, né? Obrigado, Dini, pela contribuição, e queria também comentar que o pessoal do Aeroclube falou que está descendo média de 8 a 10 jatinhos por semana, agora que o aeroporto de Passo Fundo está fechado, né? De empresários do Sudeste, tá? São Paulo, Minas Gerais, gente da Bahia, muita gente vindo visitar a fábrica da Stara, o próprio Gilson atrai bastante gente para conhecer a fábrica. Então, assim, ó, é um cartão. Tipo assim, a gente tem que começar a dar mais, ou mudar o olhar, não só do Executivo Legislativo, para essa questão do Aeroclube de Carazinho e dar essa importância que ele merece. Então, que nem eu disse antes, eu não sou muito vir na tribuna, quando o cara vem, a gente vem trazer alguma coisa boa, uma novidade boa. Uma parte, colega. Só para te responder, então, Alessio, vamos verificar junto ao Executivo, junto à Secretaria, como podemos, assim, trazer essas respostas que todos, eu acho que todos nós somos chamados, né, para responder sobre isso, tá bom? Tá bom, então, queria agradecer, então, presidente, deixar uma boa semana para todos aí, vamos lá. Passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos. Eu quero solicitar que os requerimentos sejam votados em bloco. E também quero aproveitar para solicitar a inclusão da assinatura no 31661, no 31687 e no 31691. E também no 31693. Ali sobre o 31661, eu fui informado que somente o autor, né, que não se repete vários requerimentos, né, fui informado pelo assessor da mesa, né, com relação, justamente porque eu não sei se cabe a mim que subscrevi ou somente a autoria. Eu não concordo com a subscrição do vereador Daniel Weber nesse requerimento de pesar da professora Juliane. Alguém mais? Eu gostaria de subscrever, assim, tendo entendimento do vereador Alessio Sela, o 31689. Tem a da Farsula, amigo. Você quer assinar junto? Eu já ia pedir aqui, pode o 31687. Tem mais alguém? Mais alguém? Tem, eu quero assinar junto o 31689. Posso pedir uma? Eu gostaria de subscrever, então, se o Vanderlei assim permitir, 31687, né, para a Farsul. Parabéns, Vanderlei, por ter essa visão aí apurada aí nessa homenagem. E ao Alessio, se assim ele permitir também, a questão do CREA, 87 anos do CREA, então gostaria de subscrever, se possível for. Tranquilo. Questão de ordem, queria o 31661, se o Denis assim permitir. Do Alessio, 31685. E do Vanderlei, 31687. Se me permitir também, okay. Janete, 31661, 31687 e 31693. Se assim me permitirem os autores, o 31661. Questão de ordem, também gostaria de subscrever o 31661. Está em discussão ainda?
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação os requerimentos. Coloco em votação o pedido do vereador Daniel para que os requerimentos sejam apreciados em bloco. Vereadores, se concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco em votação por bloco os requerimentos. Vereadores, se concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Projetos. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do projeto, autor e emenda do projeto que irá à votação. Iniciaremos, secretário Daniel, pelo projeto de lei 029/2021. Pela ordem, eu vou pedir vistas do 2930. Só para justificar, né, teve um parecer, tem parecer jurídico favorável, contudo tem algumas alterações sugestionadas pelo IGAN e eu acho pertinente, né? Então eu vou estudar a possibilidade de uma emenda só para especificar exatamente as restituições de gastos que se referem aos projetos. Eu vou pedir vistas, então, do 2930. Está em votação o pedido de... Não precisa. Tá. Projeto de lei 031. Projeto de lei número 031/2021, autor Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento 2021. Está em discussão o projeto. Por favor, eu gostaria da leitura desse projeto. Projeto da leitura para saber das rubricas que ia ser suplementar, certo? Só para a gente deixar claro aqui para todo mundo. Solicitamos, então, que o secretário faça a leitura. Projeto de lei número 031/2021. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos à Igreja Casa o projeto de lei número 031/2021, desta data, que autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento 2021 para apreciação. Exposição dos motivos. O presente projeto tem o objetivo de promover o reforço das dotações orçamentárias de investimento da Secretaria Municipal de Obras para aquisição do equipamento coletor de lixo, visando a adequada coleta e destinação final do mesmo em conformidade com as normas e leis vigentes sobre tal prestação de serviço. A principal ideia é ampliar a coleta mecanizada, sendo que já se encontra um novo caminhão no pátio da Secretaria de Obras, o qual está aguardando a compra do coletor novo, que vai acoplado junto ao caminhão. Será utilizada para a compra uma parcela de recursos do fundo da Corsã que se encontra disponível, sendo necessária a suplementação orçamentária para o restante, salientando que uma parte dos containers já encontram na Secretaria para que se possa colocar esses containers nas ruas, se faz necessária a compra desse equipamento. Atenciosamente, Milton Schmitz. Projeto de Lei 031, de 13 de maio de 2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento 2021. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos no orçamento do exercício de 2021 no montante de R$1.030.000 com as seguintes classificações. 08, Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rurais. 0808, Departamento de Saneamento Básico. 0808, 17, 512, 1009, 2311. Serviço de coleta de RSU. 344-090-520000. Equipamento e material permanente. 001, livre, 430.000. 08, Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rurais. 0808, Departamento de Saneamento Básico. 0808, 17, 512, 1009, 2311, Serviço de Coleta de RSU. 344-09-052-0000, Equipamento e Material Permanente. 1062, FMGC, 36, 265, 600.000. Servirão para a cobertura dos créditos autorizados pelo artigo 1º. Superávit financeiro ao final do exercício 2020 no valor de 463.184,81 centavos do recurso
1062, FMGC, Fundo Municipal Gestão Compartilhada Corsã, conforme demonstrado no anexo 1 desta lei. O superávit financeiro no exercício de 2020 no valor de 430 mil e do recurso 001 livre, conforme demonstrado no anexo 1 desta lei. A redução da seguinte classificação orçamentária do valor de 136.815,19 centavos, 08 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos Rurais, 0808 Departamento de Saneamento Básico, 080817 Saneamento, 080817 Saneamento Básico Urbano, 080817 1009 Saneamento Básico, 080817 1009 1308 Aquisição de contêineres de coleta mecanizada. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 13 de maio de 2021. Anexo. É para ler tudo? Era só realmente as dotações ali de onde vai sair, para onde vai, né? Justamente. Eu até faço uma solicitação aos colegas. O projeto está disponível desde o dia 14 de maio. É para todos. Pode se ler antes de chegar na sessão, a leitura porque eu é pra acho que fica comunidade. extremamente chato um projeto de conhecimento de todos ter que ficar lendo toda vez. Eu leio quantas vezes for necessário, mas as rúbricas estão ali e o projeto está desde 14 de maio na casa. Obrigado. Está em discussão. Posso discutir Sim, não, só dar uma explicação sim. bem rápida, né? Eu acho bastante importante, porque não tem nenhum de nós que não fez um pedido ainda para o Executivo Municipal pedindo essa questão dos coletores de lixo, né? Então nós temos, se não me engano, perto de 200 coletores ou algo assim, lá na Secretaria de Obras, esperando essa situação do coletor, né, ser instalado. Eu sei que teve os valores subiram muito. O valor, acredito que inicial dos coletores era perto dos 600 e pulou para 1 milhão em toda essa situação aí dessa esticada do dólar e dessas faltas de materiais que houve. Então, é importante a gente poder estar entregando para a sociedade, né, mais essa questão desse coletor vai propiciar que o Executivo consiga atender muito mais pessoas com essa coleta de lixo e também, pela informação que eu tive, também vai ter uma gestão diferente, vai ser recolocado muito dos contêineres que estão hoje. A gente vê em alguns, eu mesmo vejo umas situações que estão um sobreamento de contêineres, né? Tem um excesso de contêineres em alguns lugares e a gente vê em outros faltando. E com mais esse coletor a gente vai poder fazer a efetiva coleta seletiva. Hoje é o mesmo caminhão que coleta os dois, né? A gente só tem aquele do seletivo que é feito mais ou menos um centro de reciclagem, né? Os cotadores passam ali, fazem aquela pré-reciclagem ali, e aí nós vamos poder ter os caminhões fazendo realmente essa coleta separada. Então, por isso da importância, eu gostaria de deixar aqui essas constatações aí. Queria também dizer que chega muitos pedidos, né, pessoal, para todos nós essa questão. E hoje a gente não tem argumento, porque realmente não tem como colocar. E há uma insatisfação porque alguns lugares têm, outros não. Então, esse projeto ele vem para acolher e para atender essa demanda tão importante. E a cidade se acostumou, porque é uma coisa excelente, ótima, né? Então, é bem importante, pessoal, nós analisarmos esse projeto com muita atenção, para que a gente possa aprovar e atender essa demanda também tão importante da nossa comunidade. Só para constar aqui na discussão, não, a comunidade também saber sobre a leitura aqui da votação do projeto, porque muitas vezes a gente tem o crédito suplementar e botar em discussão, ninguém discute, a gente vota. Aprovou um crédito suplementar, mas a comunidade tem o interesse também de saber, e durante a sessão mesmo, da onde vai os valores, para que são, né? Então, era só por isso que eu pedi a leitura mesmo, justamente para que soubesse, né? Vai sair de onde, e para onde, e para do que se trata. Lógico que é importante a coleta seletiva e o reforço, né? Apesar do aumento, né? Da dobra do valor, né? A gente sabe que é importante. É isso, né? Põe favorável ao projeto. Questão, colega Bruno, de aumento de valores aí, nós que vendemos com maquinário lá, e sucatas, aí, então subiu tudo. Hoje tu comprava uma barra de chapa ali a 5 centavos, R$5 o quilo, hoje está pagando 11, 12. Nós vendíamos sucata a 50, ou vendendo a 1. A questão de subir materiais ferrosos aí, hoje
Foi bastante. Só para ficar esclarecido aí. Eu queria fazer um adendo sobre o projeto também, aproveitar a discussão e aproveitar a fala da Adriel, que tem um conhecimento maior que daqui a pouco, com toda certeza, todos nós aqui, sobre sucata e sobre material. Eu fiz uma solicitação, e assim como já vi outros colegas fazer, que envolve ferro. Isso aqui envolve ferro. E é apavorante o que subiu o material, a ponto de não ter pessoas que estão participando da licitação para não deixar o registro de preço e ter que cumprir um mês para frente. Então, quanto antes nós aprovar esse crédito, antes pode ser comprado e botado esses containers na rua, e eu tenho certeza desse compromisso que nós temos aí com a comunidade, de aprovar esse projeto para esses containers poderem ser colocados na rua e posteriori serem recolhidos por um caminhão, e é isso que nós estamos falando, porque daqui a pouco nós vamos esperar mais 15 dias, o preço de tudo sobe de novo e esse valor vai ser insuficiente. Eu não sei onde é que está os cálculos que a inflação está tão baixa, porque eu não estou vendo isso no dia a dia. E o que está ficando parado está se perdendo, gente. E daí vai vir mais crédito suplementar e mais suplementar, e nós vamos estar rasgando o dinheiro do povo. Vamos aprovar. Obrigado. Pois não, Fábio? Presidente, só para colocar rapidamente, realmente essa questão aí dos valores, ele vem aumentando bastante, vem subindo bastante, e o que a gente realmente necessita no município de Carazinho, já foi falado pelo vereador Dini, é a questão da separação dos lixos, né? Hoje nós temos lá o container do lixo seletivo, do lixo orgânico, e ele acaba sendo coletado pelo mesmo caminhão, infelizmente e tal, mas que esse próximo caminhão, que esse próximo veículo, ele possa coletar separadamente e a gente poder aproveitar as pessoas que também dependem disso, né, e manuseiam com a questão do lixo seletivo, possam aproveitar muito mais. Então, acredito que todos nós conhecemos aqui, como quando antigamente passava aí o caminhãozinho do lixo seletivo 2 vezes por semana lá, e a gente via que realmente funcionava, e aos pouquinhos, e aos poucos, a conscientização da comunidade ela vai acontecendo. Então, a partir do momento que é aprovado o projeto para uma compra de um outro caminhão, que é um valor significativo, mas necessário, né, que comece realmente as campanhas de conscientização, para que desde a escola possa vir as crianças se conscientizarem e crescerem, né, com esse objetivo de poder separar o lixo orgânico, o lixo seco, e realmente nós termos aí um mundo melhor no futuro. Seria isso, presidente. Pois não. Assim também, para complementar, em termos de conscientização, colega Fábio, a comunidade tem a conscientização que o container serve para lixo doméstico, não para lixo seco. Digamos que muitas pessoas colocam restos de guarda-roupa dentro, restos de madeira, galhos de árvores. Então isso prejudica muito o caminhão que coleta esse lixo. E se hoje estragar um caminhão de coleta, talvez a outro bairro vai ficar sem poder coletar aquele container lá. E isso dá um transtorno muito grande para a comunidade. Então essa conscientização da colocação do lixo correto dentro dos containers deve haver, e a comunidade tem que se conscientizar disso, que se estragar um caminhão vai ficar sem o serviço. Por isso que eu fiz uma indicação ao executivo até de construção de ecoponto nos bairros. Fazer uma localização num terreno baldio, um terreno do município, e construir um ecoponto lá, com talvez umas paredes de 1 metro de altura, alguma coisa assim, que a comunidade possa colocar o lixo seco naquele local. Porque hoje a gente anda pela cidade, eu acho que todos vocês andam pela cidade, e verificam essa colocação do lixo em local irregular mesmo. Hoje uma pessoa pode, digamos assim, uma arvorezinha lá que poderia fazer uma composteira atrás da casa, alguma coisa, ocupar aquele lixo como adubo, ele coloca no passeio público. Então a nossa cidade está ficando muito feia nesse sentido, da colocação de lixo em local público. Até existe uma lei que, quando eu estava vereador aqui, eu acho que vai ser colocado em disposição agora esse ano, de multar pessoas que colocam lixo em local público, que nem colocou o Valdoir. Tem que mexer no bolso, porque senão a população não se conscientiza. A nossa cidade está ficando muito feia
Com essa colocação, tem quadras que tem 3, 4 montes de galhos na mesma quadra. Então, isso fica inviável para o município. A Secretaria de Obras perde muito tempo com essa coleta. Então, a construção de ecoponto nos bairros, eu acho que seria uma condição mais agradável para a comunidade, que a Secretaria de Obras teria um ponto de recolhimento específico em cada bairro. Então, é isso que eu teria a colocar. Obrigado. Só uma contribuição também. A questão precisa ser desenvolvida uma campanha de conscientização e educação. Porque daí não adianta também colocar as ferramentas lá e não saber para que é e como usar essas ferramentas, né? E após isso também, em paralelo, também concordo e sou de acordo com a questão penalidade, porque é no bolso que dói e muitas vezes é ali que está a conscientização. Mas que seja dada essa educação de uma forma de conscientização para saber o que é aquele material e por que está lá e como que nós devemos utilizar, né? Não é só a questão também colocar. Presidente? Pois não. Eu queria me associar a todas essas falas importantíssimas, né? E dizer que realmente toda semana nós temos pedidos aí para colocação de containers, né? Lá no pátio tem bastante, lá, né? Tem bastante container. Está faltando caminhão e eu acho que um procedimento maduro nosso é esse aí mesmo, aprovar, apesar do preço, né, que está os aços aí, a mão de obra, tudo tá explodindo. Mas de qualquer forma, né? De qualquer forma, sou favorável, né, justificando meu voto, sou favorável diante de um belo trabalho que começou aí atrás, não no nosso governo, né, um belo trabalho que está sendo desenvolvido, né, com os containers. Além de o colega Vanderlei aí de um caminhão tá parado lá também, né? Acho que era a comprovação dos colegas de nós aprovar esse projeto hoje para, acho que faz mais de um ano que o caminhão tá lá, 2 anos parado. Isso aí dá desgaste também no caminhão, é pneu que murcha, é uma coisa ou outra. Então seria isso aí a minha colocação. Positivo. Coloco em votação o projeto de lei 031/2021. Vereadores que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 032/2021. Projeto de lei número 032 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 2021. Está em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto de lei 032, de autoria do Executivo Municipal. Vereadores, se concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 10 votos e 2 contrários. Vereadores que votaram contrário, Valdoir e Bruno. Solicito ao secretário Daniel que faça a leitura do projeto de lei 033/2021, de autoria do Executivo Municipal. Autor Executivo Presidente, Municipal, número 033. Oi? As vistas. Eu faço solicitação de vistas, já posso até fazer a justificativa, né? A questão da suplência, muitas vezes, ela é convocada no dia, ou seja, não é nem no dia, é questão do meio-dia, ou seja, já na parte da tarde. E até para uma questão de me inteirar da questão do valor, esmiuçar onde vai ser aplicado todo esse valor, até o Dini já fazia uma explanação de como é a organização, mas para ter esse entendimento, já que o tempo da suplência é bem restrito, né? Eu peço a questão de vistas para a gente se inteirar de todo o valor e colaborar aí com a situação que talvez a gente ache que é um valor alto, mas depois analisando talvez ache que seja um valor baixo aí pela questão do retorno, né? Ou seja, ressarcimento, manutenção e tudo mais que vai ser aqui esclarecido. O projeto 33 está com o vereador Alexandre. Agora vamos para o projeto que voltou de vistas. Peço que o secretário Daniel faça a leitura do projeto de lei complementar 003/2021.
Projeto de Lei Complementar número 003/2021, autor Alessio Sela, emenda, altera a medida de faixa de domínio do município com áreas correspondentes a 10 metros de largura em ambos lados da estrada. Está em discussão o substitutivo viável do projeto. Questão de ordem, minha presidente. Gostaria de explanar para os colegas a importância da aprovação desta lei, que diante assim de inúmeros fatos relatados pelos agromensores de áreas de terra no interior, aí, proprietários de áreas rurais, que os outros municípios aí em volta é tudo na faixa de 10 a 15 metros, e Carazinho era o único que tinha a 20 metros. Então, o que estava acontecendo agora? Muitas áreas que são matrículas muito antigas, que vinham agora sendo medidas para fazer vendas, troca de áreas, estava faltando áreas. Então, dali um pouco, o que poderia acontecer posteriormente? Do município ter que vir a indenizar essas áreas que estavam escrituradas, que agora não pertenciam mais, lá daqueles anos atrás. Então, propondo isso aí, atendendo essa demanda do meio rural e dos agrimensores de áreas, eu fiz esse projeto aí, contando com a parceria de todos aí. Também, conforme discutiu, quero parabenizar o colega Alessio por essa lei, e em virtude dela também tem a lei que falei rapidamente antes, que a partir da área de domínio correspondente também entrei com a área da questão de reduzir o afastamento da zona não edificante no município. Então, duas leis que uma vem complementando a outra, e eu tenho certeza que era fazer o pedido para essa ser aprovada e para a próxima que vir, que é da área não edificante, também ser aprovada, que vai resolver problemas e facilitar o desenvolvimento da nossa cidade. Então, já declaro meu apoio e meu voto favorável ao projeto. Mais alguém que queira discutir? Coloco em votação o substitutivo viável. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, que ocorrerá em 7 de junho, às 18h15. Só para informação de todos os vereadores, o prefeito diz que vai levar esse pedido até o comitê para ser analisado, pessoal, e nos dará o retorno. Uma boa noite a todos.